Eu costumo fazer um editorial aqui, só que hoje tem tanta coisa e digamos que algumas posições editoriais do programa vão acabar ficando entremeadas com o noticiário, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro voltou à sua real natureza, né? Nunca ninguém acreditou que ele tivesse se convertido à democracia. Esse tipo de coisa não acontece, milagres assim não acontecem, né? Não é todo dia que acontece um estalo de Vieira, o querido Vólio Bene. O que foi o estalo de Vieira? Estalo de Vieira, Vólio Bene, consta que foi... Momento cultural. O Padre Vieira seria um idiota completo até por volta dos 15, 16 anos, incapaz de aprender até latim. Quando você diz, poxa, Reinaldo, até latim, mas latim não é uma coisa tão fácil. Não, mas na época, para quem tinha aquele nível de formação, o latim era... Ele não aprendia nada, tá? E um dia teve uma dor de cabeça, né? Desmaiou, rezou para a Virgem Maria, os familiares, né? Para a Mãe de Deus, para a Mãe de Jesus. E o Vieira acordou e acordou gênio, já sabendo latim, e se tornou o maior prosador da língua portuguesa, ou na expressão do Fernando Pessoa, um imperador da língua portuguesa, aliás, uma designação muito justa, né? Qualquer homem de cultura da língua portuguesa, aliás, de qualquer língua, valendo as traduções, tem de ler Padre Vieira, né? É obrigatório, pelo menos uma coisinha ou outra. E acordou gênio. Bom, mas o estalo de Vieira aconteceu com Vieira, tanto é que se chama estalo de Vieira, não se chama estalo não sei o quê, não é o nome de um procedimento, né? Então ninguém acorda, ninguém vai deitar autoritário, truculento, defensor da ditadura, golpista, e acorda democrata. A pessoa faz isso, quando faz, como diria Guimarães Rosa, não é por boniteza, é por necessidade. Momento cultural. No caso de Guimarães disse, o sapo pula por necessidade e não por boniteza, né? O Bolsonaro, por necessidade e não por boniteza, tinha dado uma amenizada no discurso. Agora ele está achando que ele está por cima da carne seca. Com a popularidade em alta, vem por aí um Renda Brasil e tal. Então ele está achando que ele já pode sair chutando todo mundo e voltar à sua real natureza, que é a truculência. Né? Ontem, hoje, e assim será, né? Enquanto estiver por aí. Aí as pessoas vão fazendo as suas escolhas, né? E o processo político também. Até onde se aguenta, até onde o processo político aguenta a permanente agressão aos fundamentos institucionais, à democracia, tá? A gente vai ver, né? No momento ele está aí, tem um empreendimento, ele tenta se descolar do desastre que é a sua política e dos muitos milhares de mortos que ela produziu e tenta jogar isso nas costas alheias, inclusive nas da imprensa, né? Então vamos lá, o que ele aprontou hoje, depois nós vamos ao que ele aprontou ontem. E podem ficar certos, até ele não levar um novo susto, e eu acho que ele vai levar, ele vai continuar nessa, né? Vai lá. Um dia depois, Reinaldo, de dizer que um jornalista merecia levar porrada na boca, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. Ele participou hoje no Palácio do Planalto do evento Vencendo a Covid-19. Ao discursar, ele fez referência de novo ao histórico de atleta dele e provocou jornalistas, a quem chamou de bundões. A gente separou o que ele disse. Atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela. Deixa bem claro aí. E depois eu fui atrás. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Alexandre Garcia.
que merece uma distinção. O presidente da República o distinguiu dos outros jornalistas, né? Aliás, da forma como fez o presidente, e eu acho que com justiça, o Alexandre Garcia já não é mais jornalista, né? Aliás, o próprio presidente. Porque se toda a categoria é constituída de bundões, como ele disse, menos o Alexandre Garcia, por não ser um bundão, nas palavras do presidente, já nem jornalista é, ele é outra coisa. Aliás, faz tempo que é outra coisa. Aliás, começou a carreira como outra coisa. Começou a carreira como porta-voz de um ditador. Depois, acabou sendo absorvido pelo Sistema Globo, né? Até decidir sair e voltar à sua real natureza, né? Fazendo hoje alguma coisa que lembra jornalismo na plástica, mas que não é. Entre outras coisas, o Alexandre Garcia já espalhou fake news, depois ele se corrigiu, sobre o número de mortos, por exemplo, né? Já atribuiu a cura do presidente à cloroquina, sem que ele consiga, obviamente, demonstrar isso, porque ninguém na ciência conseguiu, né? Então, ele não é como os bundões jornalistas. Olha aqui. É claro que o Bolsonaro, quando ele fala isso, alguns dirão, ele quer que você tenha essa reação, ele quer que a imprensa tenha a reação cívica. Pois não, teremos. Não é porque o Bolsonaro espera que a gente critique essa opinião dele, esse absurdo dele, que a gente não vai criticar. Tem de criticar, sim. A nossa função, uma das funções da imprensa é manter o eixo da civilidade. Ainda que ele conte com essa crítica e queira usar essa crítica a seu favor, não interessa. Nós não podemos fazer de conta que ele não existe, nós não podemos fazer de conta que ele não falou o que falou. E aqui eu quero chamar a atenção, hoje estava cheio de, sei lá, são pessoas que se dizem médicas, né? Eu entendo que a medicina é mais do que uma técnica. Como toda profissão, a medicina também é um conjunto de procedimentos técnicos e de conhecimento, como é o jornalismo. Mas você pode usar toda a técnica do jornalismo a serviço do mal, a serviço da desinformação. Uma perversão da técnica, né? Assim como você pode usar também a medicina como uma perversão da medicina, né? Agora, aqueles que estudam comportamento, aqueles que estudam o cérebro humano, né? Eu acho que essa coisa do Bolsonaro de tratar... Não é a primeira vez que ele lida com a morte assim, porque nesse caso ele está falando da morte de jornalistas por Covid-19. Ele diz, eu me curei porque eu sou atleta do Exército. Não há a menor evidência de que isso seja verdade também, né? Zero de evidência. Nada. Né? Também é falsa ciência, né? E ele lá com um monte de médico endossando essas barbaridades. Ele está falando da morte de jornalistas, e nós, no caso, morreríamos porque somos bundões, ele não, né? Esse é o cara que, diante de mortos, já disse, daí, não sou coveiro, todo mundo morre um dia. Então existe uma coisa no Bolsonaro que é ideológica, sem dúvida nenhuma, e é inegável que seja. Ele se fez um militante de extrema-direita sem nem entender direito o que isso significa, mas ele é epitelialmente, assim, ele se identificou com a extrema-direita, os valores dele são de extrema-direita, né? Não que ele seja um teórico disso, mas tem gente por ali que o cerca, né? Mas mais do que isso, ele é uma pessoa incapaz, já se disse, e é preciso muito insistir nisso, porque isso tem desdobramentos. Ele é uma pessoa incapaz de sentir empatia. Ele é, sinceramente, incapaz de se comover com a morte dos outros. Sim, se for com o risco da própria morte, toda vez que ele fala da facada, ele chora, fala de Deus e aquela coisa toda, porque se considera um predestinado. Agora, ele é incapaz de sentir empatia, ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Isso, como sabem os psiquiatras, secundariamente os psicanalistas que estudam isso no outro nível, isto é uma patologia. Sem cura. Sem cura.
Não sei se é o caso do presidente. Os psicopatas são assim. Está chamando o presidente de psicopata? Não, porque eu não tenho um diagnóstico técnico. E eu não tenho competência para fazer o diagnóstico técnico. Mas o que caracteriza a psicopatia é a ausência total de empatia. É a incapacidade de ver no outro um seu igual. É a incapacidade de ver no outro um semelhante. Só vê o outro segundo a ótica utilitarista. Em que este outro com o qual eu convivo serve aos meus propósitos? Para isso. E, portanto, eu passo a atuar com esse outro sem reconhecer nele as características que o fazem humano e que eu reconheço em mim que me fazem humano. Nesse sentido, o psicopata ele é um ser excludente, ele se exclui do resto da humanidade. Né? No caso do Bolsonaro, isso se junta com uma visão ideológica. Né? E com outros à sua volta que dizem é isso mesmo. Então ele não está em nenhum momento lamentando a eventual morte desse ou daquele. Ao contrário, isto corresponde a uma saudação pelo fato de jornalistas morrerem de Covid-19 e outras pessoas de que ele não gosta mais. Ele se faz uma espécie de aliado do vírus. O vírus se torna um aliado seu. O vírus se torna um soldado da sua guerra contra aqueles de quem ele não gosta. Vejam que quando ele fala do vírus do seu ponto de vista sempre como um aliado. O vírus não o pega, o vírus não o mata, ele é insensível ao vírus, ele é praticamente imune ao vírus. Agora, os outros que não seguem essa orientação, bem, aí... Né? O vírus é um seu aliado também na guerra da cloroquina. Dizer o quê? Agora, tão triste quanto isto, né, é aquela pagelança que eu vi lá com gente que pelo menos estudou medicina. Se pode dizer médica, já que existe um código de ética, aí é outra coisa. Né? Assim como para ser jornalista não basta saber redigir, ou não basta conseguir falar diante da câmera, não basta conseguir falar com o microfone à sua frente. Um jornalista também é o código de ética da profissão. Não basta saber mimetizar a plástica, a coreografia da profissão. Em que evento ele falou isso? Vamos lá, Varibene. Nesse mesmo evento dos bundões, o presidente aproveitou o discurso para criticar o ex-ministro da Saúde dele, Luiz Henrique Mandetta. Afirmou o presidente: se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitos mais vidas poderiam ter sido salvas. Muitos mais. Bolsonaro diz que o estranhamento com o ex-ministro começou ainda no ano passado, quando médicos pediram que ele vetasse um trecho de um projeto de lei que permitia a faculdades privadas aplicarem o chamado Revalida, que é a prova de revalidação do diploma para médicos estrangeiros. Segundo Bolsonaro, Mandetta era a favor desse projeto. Em seguida, passou a citar casos em que pediu a extensão do uso do remédio, o que foi negado por Mandetta. Assim como se muda de médico, eu mudei de ministro, disse o presidente. Essa cerimônia foi realizada no principal salão de eventos do Palácio do Planalto e reuniu médicos entusiastas da cloroquina. Entre os que participaram do evento estão profissionais que ficaram conhecidos por divulgarem vídeos em defesa da cloroquina, alguns com afirmações inclusive refutadas por sociedades de especialistas ou em checagens de projetos como Comprova, do qual a Band News FM faz parte, que verifica informações enganosas ou falsas que circulam nas redes sociais. Uma das participantes, a médica Raíssa Soares, afirmou: com o tratamento precoce, a nossa linda hidroxicloroquina consegue sim reduzir os danos da Covid-19. Povo brasileiro, não tenha medo dessa medicação. Não, pode continuar, por favor. Na cerimônia dessa segunda-feira, o grupo disse representar 10 mil médicos que
ousam pela verdade e pela vida e em defesa da linda, mais uma vez, e velha cloroquina. Apesar de dizer que tem evidências que sustentam o uso do medicamento também para a Covid-19, o grupo não apresentou quais seriam esses estudos. Nem apresentou, nem disse de onde vem essa representação de supostos 10 mil médicos. E quando eu vejo alguém que se diz médico dizer a nossa linda e velha cloroquina, o que isso significa além de lixo moral? Eu recomendo a você, aliás, cada um que vá ao evento que bem entender, mas eu recomendo a você que ao escolher seu médico, tente saber se seu médico é do tipo que se liga em mandinga, né, em pata de coelho, né, e em outras feitiçarias, ou se ele se liga na ciência. Porque eu jamais me trataria com um médico que diz isso aqui. Que ele acaba me entupindo de cloroquina, eu vou morrer como um bundão, em razão das crenças místicas de alguém que deveria acreditar na ciência. Mas fazer um evento vencendo a Covid-19, quem está vencendo a Covid-19? Ainda não. Estamos caminhando céleres para os 150 mil mortos. E o presidente tentando transferir responsabilidades, em especial atacando o Mandetta, porque evidentemente o Mandetta é um político, né? E pode ter pretensões políticas que ele está disposto a detonar desde já, né? O general Pazuello, nosso burocrata búlgaro, também falou sobre isso, assim, sobre este momento notável, o Bob Furrier. Falou sim, Reinaldo. O general Eduardo Pazuello completou ontem 100 dias à frente do Ministério da Saúde. E hoje, em coletiva de imprensa no Ceará, ele afirmou que os números sobre a pandemia serão positivos no final, apesar das mais de 115 mil mortes no país. Aspas para o general. Não estou falando apenas de números, que serão muito positivos no final, quando colocarmos cálculos com relação à população brasileira e, infelizmente, as perdas. Estou falando do que fizemos para o combate à pandemia, o que nós entregamos, chegamos na ponta da linha. E ele continuou. O nosso trabalho será reconhecido como a grande resposta à pandemia no mundo. Olha, nada como autoelogio, né? O senhor sabe que não. O senhor sabe que não, ao contrário. Existe uma grande omissão e comprovada no Ministério da Saúde. Chamar esse número de mortos de sucesso é inacreditável, é espantoso que assim seja. Né? Especialmente quando houve sabotagem explícita, e há sabotagem explícita, as medidas óbvias de combate ao coronavírus. Né? Cadê os kits de UTI? Cadê os respiradores, senhor? Quanto dinheiro o senhor gastou até agora do dinheiro disponível, do que o senhor tem disponível para combater o coronavírus?